No reino de lobos, valor é medido não em ouro, mas na afiação de dentes e a força de osso. Aqui, entre a alcateia Silverpine, o valor de um ômega poderia ser contado em dedos trêmulos, menos que os restos jogados para cães famintos, valendo apenas que misericórdia os fortes poderiam poupar. Aurélia tinha aprendido esta verdade escrita em cada olhar desdenhoso, cada insulto sussurrado. Toda noite ela ia para a cama com fome, roendo sua barriga, enquanto outros festejavam. Ela era a quebrada. A menina cujo lobo nunca tinha vindo, cuja transformação tinha falhado tão espetacularmente que mesmo falar disso trazia vergonha à sua linhagem. 5 moedas de cobre. Isso era tudo o que ela possuía no mundo. A soma total de uma vida passada implorando por aceitação daqueles que a viam como menos que humana, menos que lobo, menos que qualquer coisa digna de ser lembrada. 5 moedas de cobre agarradas em uma palma feita em carne viva por desespero, enquanto ao redor dela a praça do mercado zumbia com a crueldade casual daqueles nascidos no poder. Eles riam do ômega tolo, a criatura lastimável que ousou sonhar que a bondade ainda poderia existir em um mundo construído em dominância e medo. Mas em uma caixa de madeira escondida sob lona podre, algo esperava nas sombras, algo pequeno e quebrado e esquecido, marcado como sem valor por aqueles cegos demais para ver a verdade queimando atrás de olhos cobertos por estopa áspera. Um filhote de lobo danificado, eles o chamaram. Mercadoria amaldiçoada, melhor deixar morrer. O que eles não podiam saber, o que nenhum deles poderia possivelmente entender, era que às vezes o maior poder vem embrulhado nos mais humildes pacotes, que às vezes a salvação chega não em glória, mas em silêncio, que às vezes 5 moedas de cobre gastas com um coração cheio de esperança, em vez de um punho cheio de ganância, podem comprar não apenas uma vida, mas o destino que irá remodelar o mundo. Em 3 meses de tempo, todos eles entenderiam. Em 3 meses de tempo, eles lembrariam o dia em que zombaram da menina Ômega, que viu valor onde eles viram apenas desperdício. Em 3 meses de tempo, as próprias fundações de seu mundo tremeriam sob as patas de algo que eles tinham descartado como quebrado. E a força silenciosa da mulher que tinha recusado a acreditar que quebrado significava sem valor. A transformação estava prestes a começar. Tudo o que levou foi 5 moedas e a coragem de amar um monstro. Antes de começarmos, lembre-se de subscrever ao nosso canal e ligar as notificações. Todo dia, uma nova história espera por você. Agora deixem-nos começar. A praça do mercado cheirava a desespero e corpos não lavados. Um cenário apropriado para a humilhação semanal de Aurélia. Ela agarrou suas últimas 5 moedas de cobre tão fortemente que deixaram impressões em sua palma. O metal quente de seu aperto febril, enquanto ela examinava a escassa oferta que podia pagar. Vegetais murchos que até as famílias mais pobres tinham rejeitado. Pão tão velho que poderia servir como arma. Restos de carne que zumbiam com moscas e carregavam o cheiro adocicado e enjoativo de putrefação iminente. Isso era o que restava quando o ômega era finalmente permitido a comprar. As borras, o refúgio, as coisas consideradas indignas de qualquer um com status real na alcateia Silverpine. Olhem o que o vento trouxe, zombou Cassandra, a filha do Beta, enquanto passava com sua comitiva de lobas igualmente privilegiadas, ainda fingindo ser uma pessoa real. Eu vejo. Aurélia manteve sua cabeça baixa, focando em uma batata que parecia que poderia durar outro dia antes de brotar olhos. Engajar com Cassandra apenas convidava mais crueldade, e ela tinha aprendido há muito tempo que o silêncio era sua melhor defesa contra a malícia casual daqueles nascidos no poder. Ouvi dizer que ela tem roubado dos jardins comunais de novo. Uma das amigas de Cassandra sussurrou. Apenas alto o suficiente para Aurélia ouvir. Patético realmente mesmo para um ômega.
O que você esperava? A voz de Cassandra pingava falsa pena. Sua linhagem tão fraca que ela nem consegue mudar de forma corretamente. Mais humana que loba, se você me perguntar. As palavras atingiram seu alvo com precisão praticada. A mão de Aurélia moveu-se instintivamente para seu peito, onde a marca de sua primeira transformação falhada permanecia escondida sob seu vestido gasto. Uma cicatriz irregular, onde seu lobo tinha tentado emergir, mas não encontrou força para completar a mudança. Ela tinha 17 agora, muito além da idade em que a maioria dos lobos atingia sua forma completa. Contudo, ela permaneceu presa neste espaço liminar entre humano e metamorfo. Nem uma coisa nem outra, pertencendo a lugar nenhum. 5 moedas, ela sussurrou ao vendedor de vegetais. Um homem grisalho cuja simpatia se estendia apenas até onde sua margem de lucro permitia. O que posso conseguir por 5 moedas? Ele olhou para ela com algo que poderia ter sido pena se não fosse tão tingido com nojo. Não muito, garota. Talvez alguns nabos da colheita da semana passada, embora eu não possa prometer que ainda estejam bons. Aurélia assentiu, já estendendo a mão para seu escasso pagamento, quando uma comoção no extremo da praça chamou sua atenção. Um mercador viajante tinha chegado, sua carroça sobrecarregada com bens exóticos que atraíam os ricos como mariposas para a chama, especiarias raras de terras distantes, tecidos que cintilavam na luz da tarde, e em uma seção separada que fez a multidão dar-lhe larga margem. Animais, não animais de estimação ou gado, mas algo mais inteiramente. Criaturas que carregavam o cheiro de selvageria e magia, seus olhos muito sabichões para simples bestas. O mercador os chamou de curiosidades, esquisitices coletadas dos confins do continente, para aqueles bravos o suficiente para pagar seus preços. Aurélia encontrou-se atraída para a exibição, apesar de saber que não tinha negócios entre tais ofertas caras. Mas algo a puxava, um instinto mais profundo que o bom senso, impulsionando-a para a frente através da multidão de clientes boquiabertos. No centro da coleção de animais, sentava-se uma grande caixa de madeira, grosseiramente construída e ostentando vários orifícios de ar que tinham sido perfurados com óbvia pressa. Ao contrário dos outros contêineres, que foram projetados para exibir seus conteúdos, este parecia construído para esconder o que quer que estivesse dentro. Um letreiro pendia de seu lado, escrito na caligrafia fluida do mercador. Filhote de lobo, mercadoria danificada. 5 moedas, obo. 5 moedas. Exatamente o que ela tinha. A Aurélia moveu-se mais perto, atraída por curiosidade, e algo mais que ela não podia nomear. Através das frestas na madeira, ela vislumbrou pelo cinza e a borda do que parecia ser um saco de estopa cobrindo a cabeça da criatura. Não desperdiçaria seu tempo com esse, senhorita, o mercador disse, aparecendo ao lado dela com a graça fluida de um vendedor nato. Seu sorriso era afiado como vidro quebrado, e seus olhos continham o brilho calculista de alguém que ganhava a vida com as desgraças alheias. Coitada, danificado além do reparo. Defeitos de nascimento, muito provável. Provavelmente não sobreviverá à semana. Que tipo de defeitos? Aurélia perguntou, surpreendendo-se com a pergunta. Não poderia dizer com certeza. Dono anterior mantinha sua cabeça coberta. Afirmou que era muito perturbador de se olhar. O mercador encolheu os ombros com indiferença praticada. Eu o tirei de suas mãos como um favor. Realmente, embora eu suponho que mesmo mercadorias danificadas possam servir a algum propósito. Comida para animais de estimação, talvez. Comida para animais de estimação. A crueldade casual da sugestão fez o estômago de Aurélia revirar. Ela olhou através das ripas novamente, tentando distinguir mais detalhes da criatura dentro. Era menor do que ela esperava para um filhote de lobo, com pelo que parecia incomumente grosso e lustroso, apesar de sua aparente má saúde. Mas foi a maneira como se portava que chamou sua atenção.
não com o desespero quebrado de um animal abusado, mas com uma dignidade silenciosa que falava de inteligência e consciência. Alguém o examinou corretamente? Ela perguntou. Removeu a cobertura para ver o que realmente está errado. O sorriso do mercador se alargou, farejando oportunidade. Pequena ômega corajosa, não é? A maioria das pessoas não se aproxima. Algo sobre o cheiro afasta as pessoas e as deixa desconfortáveis. Aurélia franziu a testa. Ela estava parada ao lado da caixa por vários minutos e não tinha notado nenhum odor desagradável. Se alguma coisa, o cheiro que flutuava de dentro, era estranhamente atraente, selvagem e limpo, como floresta de pinheiros depois da chuva. Vou levá-lo, ela disse antes que pudesse reconsiderar. O mercador piscou surpreso. Peço desculpa. O filhote. Pagarei seu preço pedido. Todas as 5 moedas. Seu tom sugeria que ele pensava que ela tinha perdido a cabeça. Por mercadoria danificada que você nem sequer examinou corretamente. Todas as 5 moedas, Aurélia confirmou, já contando as peças de cobre. Um silêncio caiu sobre a multidão próxima enquanto a notícia da transação se espalhava. Ela podia sentir os olhares deles, ouvir suas conversas sussurradas sobre a ômega tola desperdiçando dinheiro em uma criatura que provavelmente estaria morta em dias. Mas sob seu escárnio, ela sentiu algo mais. Um mal-estar que os fez recuar da caixa, como se o que quer que estivesse dentro pudesse de alguma forma contaminá-los apenas pela proximidade. Seu funeral, o mercador disse, mas ele já estava pegando as moedas da palma dela com dedos gananciosos. Embora vou te dar um conselho gratuitamente. Não remova-la aquele saco a menos que esteja preparada para o que pode encontrar por baixo. 20 minutos depois, Aurélia estava subindo a colina em direção à sua cabana em ruínas com a caixa equilibrada precariamente em seus braços. O filhote dentro tinha permanecido em silêncio durante toda a jornada, mas ela podia sentir sua presença como um peso quente contra seu peito. Várias vezes ela tinha vislumbrado movimento através dos orifícios de ar. Não as lutas frenéticas de um animal preso, mas os movimentos cuidadosos e medidos de algo conservando sua força. Sua cabana ficava na beirada do território da alcateia. Uma estrutura de um quarto que tinha sido abandonada por anos antes de ela a ter reivindicado como sua. O telhado vazava em 3 lugares. As janelas estavam rachadas e a porta pendia ligeiramente torta em suas dobradiças. Mas era dela, comprada com as escassas economias que ela tinha acumulado de anos de trabalho braçal, e representava a coisa mais próxima da independência que um ômega poderia alcançar na rígida hierarquia da sociedade da alcateia. Lá dentro, ela colocou a caixa em sua pequena mesa da cozinha e recuou para estudá-la adequadamente. De perto, ela podia ver que a madeira era mais nova do que ela pensara inicialmente, pregada apressadamente como se alguém tivesse precisado conter seu ocupante rapidamente. O saco de estopa sobre a cabeça do filhote estava preso com barbante áspero, amarrado frouxamente o suficiente para permitir a respiração, mas apertado o suficiente para impedir que a criatura o soltasse. Olá, ela disse suavemente, aproximando-se da caixa com movimentos lentos e deliberados. Eu sei que você está provavelmente assustado. Eu estaria também. Através das ripas, ela viu a cabeça do filhote virada para o som de sua voz. Não a reação sem mente de um animal, mas a atenção focada de algo que entendia suas palavras em um nível mais profundo do que simples condicionamento. Vou te soltar agora, ela continuou, suas mãos movendo-se para a tranca que prendia o painel frontal da caixa. Não vou te machucar, eu prometo. A tranca abriu com um clique suave, e a frente da caixa balançou para baixo para revelar a criatura dentro. A respiração de Aurélia engasgou em sua garganta, mesmo com o saco de estopa obscurecendo suas feições. O filhote era magnífico. Seu pelo era da cor de nuvens de tempestade atravessadas por prata, grosso o suficiente para sugerir excelente criação, apesar de suas circunstâncias atuais.
Mas foi a postura da criatura que realmente a impressionou. A maneira como mantinha a cabeça erguida, apesar de suas restrições, o controle cuidadoso evidente em cada linha de seu corpo. Este não era um filhote de lobo comum. Você é lindo, ela sussurrou e falou sério. A cabeça do filhote inclinou-se às suas palavras, e ela vislumbrou o que estava sob o saco. Olhos que brilhavam com uma inteligência que fez seu coração pular. Não a simples consciência de um animal inteligente, mas algo mais profundo, algo quase humano em sua complexidade. Vou remover isso, ela disse, suas mãos pairando sobre o barbante que prendia o saco. Mas só se você me deixar. Não vou te forçar. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Então, lentamente, o filhote baixou a cabeça no que só poderia ser interpretado como permissão. Os dedos de Aurélia tremeram enquanto ela trabalhava nos nós, seu toque gentil apesar de sua excitação. O barbante era áspero e tinha sido amarrado com força suficiente para deixar marcas no pelo da criatura. Quando a última mecha se soltou, ela cuidadosamente levantou o saco e encontrou-se olhando para os olhos mais extraordinários que já vira. Eles eram dourados, mas não o âmbar simples da maioria dos lobos. Esses olhos continham filetes de prata e cobre, girando juntos como metal derretido, e em suas profundezas ela viu uma inteligência que a fez ofegar alto. O filhote estava olhando para ela não como presa ou predador, nem mesmo como outro lobo poderia olhar para um companheiro de alcateia, mas como um igual, como alguém digno de reconhecimento e respeito. Meu Deus, ela respirou. O que você é? O filhote não respondeu. Não podia responder, ela lembrou a si mesma. Mas algo em seu olhar sugeria que ele entendia a pergunta perfeitamente. E talvez um dia pudesse até fornecer uma resposta. Por agora, porém, era o suficiente que ela o tivesse encontrado. Ou talvez, ela pensou com um arrepio de precioso, ele a tivesse encontrado. De qualquer forma, sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não podia começar a imaginar. Você está com fome? Ela perguntou, já se movendo em direção à sua pequena despensa. Não tenho muito, mas vamos compartilhar o que houver. Enquanto ela preparava a pouca comida que podia poupar, Aurélia encontrou-se cantarolando, algo que ela não fazia há anos. Pela primeira vez desde sua transformação falhada, ela sentiu uma faísca de esperança acendendo em seu peito. Talvez isso fosse exatamente o que ela precisava. Alguém para cuidar, alguém que pudesse realmente precisar dela. Atrás dela, o filhote de lobo observava com aqueles olhos impossíveis, e algo que poderia ter sido gratidão tremeluzia em suas profundezas douradas. Ou talvez fosse algo mais inteiramente, algo muito mais perigoso e muito mais maravilhoso do que qualquer um deles ainda entendia. A primeira noite do filhote na cabana de Aurélia passou sem incidentes, embora ela mal tivesse dormido. A cada poucas horas, ela se viu verificando-o, atraída por uma necessidade inexplicável de garantir que ele ainda estava respirando, ainda presente, ainda real. Ele tinha aceitado a pequena tigela de água e os restos de pão que ela oferecera, com a mesma dignidade silenciosa que ele mostrara na caixa, comendo lenta e metodicamente, como se cada mordida estivesse sendo cuidadosamente avaliada. Pela manhã, ela tinha feito várias observações surpreendentes. Primeiro, o filhote estava muito mais limpo do que qualquer animal resgatado de uma carroça de comerciante tinha o direito de estar. Apesar de dias ou possivelmente semanas de confinamento, seu pelo não mostrava sinais de emaranhado ou sujeira. Se alguma coisa parecia brilhar com sua própria luz interior, cada fio perfeitamente alinhado e lustroso. Segundo, ele se movia com uma precisão que falava de excelente saúde em vez da doença debilitante que o mercador havia alegado. Não havia tremor em seus membros, nem respiração ofegante, nem sinais dos defeitos de nascimento que supostamente o haviam tornado invendável. E terceiro, o mais perturbador de tudo, ele parecia estar crescendo. Era sutil,
Talvez não mais do que 1 polegada de altura e alguns quilos de peso, mas Aurélia tinha certeza de que a criatura que a cumprimentou naquela manhã era maior do que a que ela havia libertado da caixa. Não drasticamente, mas o suficiente para fazê-la questionar suas próprias percepções. Bom dia, ela disse enquanto preparava seu próprio escasso café da manhã. Você dormiu bem? O filhote. Ela realmente precisava pensar em um nome para ele. Levantou a cabeça de onde ele estava descansando perto da lareira e a fixou com aquele olhar dourado perturbador. Então, para seu completo espanto, ele inclinou a cabeça no que só poderia ser interpretado como um aceno. Aurélia quase deixou cair a tigela de madeira que estava segurando. Você acabou de? Ela se calou, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de que tivesse imaginado o gesto. Você me entende? Outro aceno, este mais deliberado. Aurélia afundou em sua única cadeira, a mente girando. Ela tinha ouvido histórias, claro, lendas de lobos dotados de inteligência incomum, criaturas que existiam em algum lugar entre animal e metamorfo. Mas essas eram contos de fadas, mitos contados para entreter crianças, e romantizavam os velhos tempos, quando a magia supostamente corria mais forte no mundo. Isso, no entanto, estava sentado em sua cozinha e assentindo às suas perguntas como a coisa mais natural do mundo. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Então, imediatamente, sentiu-se tola. Mesmo que ele pudesse entendê-la, ele não podia exatamente responder. O filhote inclinou a cabeça, considerando a pergunta com óbvia seriedade. Então ele se levantou e caminhou até onde ela havia deixado algumas cinzas do fogo da noite anterior espalhadas perto da lareira. Usando sua pata com precisão cuidadosa, ele começou a desenhar formas na poeira cinza. Aurélia inclinou-se para a frente, mal ousando respirar. As marcas não eram arranhões aleatórios ou movimentos instintivos. Eles eram deliberados, controlados, formando padrões que quase pareciam letras. Ela sussurrou em espanto. Você está tentando escrever letras. As formas eram rudes, obviamente constrangidas pelas limitações de trabalhar com uma pata em vez de dedos, mas ela podia distinguir o que parecia ser um L, seguido por algo que poderia ter sido um Y ou um U. A terceira marca estava pouco clara, mas a quarta era definitivamente um N. Lynn, ela adivinhou. Seu nome é Lynn? O filhote Lynn sentou-se de volta em seus calcanhares e a observou com o que ela só podia descrever como aprovação. Então ele voltou para a cinza e cuidadosamente adicionou mais 2 letras. Diz Lince. Aurélia respirou. Seu nome é Lince. Era um nome incomum para um lobo, mas de alguma forma lhe caía perfeitamente. Havia algo felino na graça de seus movimentos, na inteligência calculista em seu olhar, e como os grandes gatos da montanha que seu nome evocava. Ele possuía um ar de poder mal contido que a tornava instintivamente cautelosa, mesmo enquanto se sentia atraída para protegê-lo. Uma batida forte em sua porta interrompeu seus pensamentos, seguida por uma voz que fez seu sangue gelar. Aurélia, abra! Sabemos que você está aí. Marcos, o chefe executor da Alcateia, irmão mais velho de Cassandra e cão de ataque pessoal do Alfa. Sua presença à sua porta significava problemas do pior tipo. Lince estava de pé instantaneamente, todo o seu corpo ficando rígido com tensão. Mas em vez de se encolher ou se esconder como ela poderia ter esperado de um animal jovem, ele se posicionou entre Aurélia e a porta com os instintos protetores de um guardião treinado. Fique quieto, ela sussurrou. Então levantou a voz para se dirigir ao seu visitante indesejado. Estou indo. Ela abriu a porta apenas o suficiente para revelar seu rosto, mantendo seu corpo posicionado para bloquear a vista de Marcos do interior. Ele estava em sua pequena varanda, com outros 2 executores flanqueando-o, suas expressões uniformemente hostis. Marcos, ela disse, injetando tanta calma em sua voz quanto conseguiu. O que posso fazer por você? Tivemos relatórios de roubo.
ele disse sem preâmbulo. Especificamente, roubo de propriedade da alcateia. O coração de Aurélia martelava contra suas costelas, mas ela forçou sua expressão a permanecer neutra. Não tenho certeza se entendo. Um ativo valioso foi vendido ontem a alguém que não tinha o direito de comprá-lo. Marcos deu um passo à frente, sua massa preenchendo a soleira da porta. O mercador foi persuadido a revelar a identidade do comprador. Comprei suprimentos no mercado ontem, Aurélia disse cuidadosamente. Comida e necessidades, tudo legalmente comprado com meu próprio dinheiro, incluindo um filhote de lobo que pertence a esta alcateia. As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela sabia que havia algo especial sobre Lindsay. Mas se ele realmente pertencia à alcateia, por que ele havia sido abandonado em uma carroça de comerciante? Por que ninguém tinha vindo procurá-lo antes agora? Comprei um filhote doente de um mercador viajante, ela disse, mantendo-se o mais próximo possível da verdade. 5 moedas pelo que ele chamou de mercadoria danificada. Se o animal pertence a outra pessoa, eu nunca fui informada disso. O sorriso de Marcos era frio como geada de inverno. Ignorância não é desculpa, Ômega. O filhote foi roubado das terras da alcateia há 3 meses. O mercador estava apenas segurando-o até que pudéssemos organizar a recuperação adequada. 3 meses. Se isso fosse verdade, então Lindsay tinha sido separado da alcateia desde que estava mal desmamado. Mas algo na explicação de Marcos não soava verdadeiro. Por que eles usariam um mercador externo para guardar propriedade roubada? Por que não simplesmente recuperá-lo eles mesmos? Eu ficaria feliz em discutir compensação por qualquer mal-entendido, ela disse cuidadosamente. Talvez pudéssemos. A única compensação que exigimos é a devolução imediata da propriedade da alcateia. Marcos passou por ela para dentro da cabana antes que ela pudesse detê-lo, seus executores seguindo de perto. O pequeno espaço de repente pareceu impossivelmente apertado com 3 homens grandes se amontoando nele. Aurélia recuou em direção à lareira onde Lindsay estivera momentos antes, mas quando ela o procurou, ele não estava em lugar nenhum para ser visto. Onde está? Marcos exigiu, derrubando seus escassos móveis com violência casual. Onde está o filhote? Não sei do que você está falando, Aurélia disse, embora seus olhos estivessem procurando freneticamente na cabana. Como Lindsay simplesmente tinha desaparecido? Não havia onde se esconder no único quarto. Nenhum armário ou despensa grande o suficiente para esconder nem mesmo um lobo jovem. Não minta para mim, Ômega. Marcos agarrou seu braço com força suficiente para deixar hematomas. Podemos sentir o cheiro. Esteve aqui recentemente. Um dos executores, um homem brutal chamado Caim, estava examinando a área perto da lareira onde Lindsay tinha escrito seu nome na cinza. Chefe, ele chamou suavemente, você precisa ver isso. Marcos soltou a Aurélia e caminhou até onde Caim estava apontando. Quando ele viu as letras traçadas na poeira, seu rosto ficou branco. Não, ele respirou. Não pode ser. O que é? O terceiro executor perguntou. O que está errado? Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele ajoelhou-se ao lado das marcas de cinza e as estudou com a intensidade de um homem examinando evidências de sua própria sentença de morte. Quando ele finalmente olhou para Aurélia, sua expressão tinha mudado de cruel divertimento para algo próximo ao terror. Onde você aprendeu a escrever esses símbolos? Ele exigiu. Essas são letras, Aurélia disse, confusão clara em sua voz. L-I-K-T-N-E-S é um nome. Não. Marcos se levantou lentamente, seus movimentos cuidadosos e controlados. Essas não são letras comuns. Olhe para a formação, as curvas e ângulos específicos. Esta é a escrita antiga, o sistema de escrita formal usado pelas antigas linhagens. Antigas linhagens. Aurélia sentiu gelo se formando em seu estômago. Ela tinha ouvido sussurros das velhas famílias, lícanos cuja herança se estendia até as próprias origens de sua espécie.
Lobos cujo poder era tão grande que alcateias modernas mal podiam compreender suas capacidades. Mas essas eram lendas, histórias contadas para assustar crianças e lembrá-las de seu lugar na ordem natural. Você está dizendo que o filhote escreveu aquilo? Caim perguntou ceticamente. Estou dizendo que algo os escreveu que foi ensinado pelas velhas famílias. A voz de Marcos estava tensa com pânico mal controlado. E se isso é verdade, então cometemos um erro terrível vindo aqui. Um rosnado baixo ecoou pela cabana, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O som era diferente de tudo que Aurélia já ouvira, mais profundo do que qualquer lobo normal poderia produzir, carregando harmônicos que falavam de idade e poder além da compreensão mortal. Os três executores giraram em círculos tentando localizar a fonte do som, mas ele continuou a emanar de todos os lados, como se as próprias paredes o estivessem produzindo. Deveríamos ir, Caim sussurrou. Agora. Mas Marcos parecia congelado no lugar, seu rosto ficando mais pálido a cada segundo que passava. Se é realmente um deles, ele disse para ninguém em particular. Se as velhas linhagens voltaram, o rosnado intensificou, e de repente o ar na cabana ficou denso e opressor. Aurélia sentiu uma presença familiar se instalar ao redor dela como um manto protetor, e ela percebeu com clareza impressionante que Lince não tinha desaparecido de forma alguma. Ele estava simplesmente escolhendo não ser visto. Saiam, ela disse baixinho, sua voz carregando nova autoridade. Todos vocês. Agora, Marcos olhou para ela com algo que se aproximava de respeito pela primeira vez em sua vida. Então ele assentiu para seus homens e se dirigiu à porta. Isso não acabou, ele disse enquanto parava no limiar. O que quer que você tenha tropeçado, Ômega, é maior do que você entende. E quando o Alfa souber disso, ele não terminou a ameaça. Mas ele não precisou. As implicações eram claras o suficiente. Depois que eles se foram, Aurélia afundou em sua cadeira e tentou processar o que tinha acabado de acontecer. O ar gradualmente voltou ao normal e lentamente, gradualmente, Lince materializou-se perto da lareira, como se saísse da própria sombra. Como você fez isso? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Lince caminhou até onde ela estava sentada e apoiou sua grande cabeça contra o joelho dela. Através daquele contato, ela sentiu algo impossível, um calor que parecia fluir diretamente da mente dele para a dela, carregando consigo emoções e conceitos que não tinham palavras. Gratidão, proteção, uma promessa de que ela nunca enfrentaria o perigo sozinha novamente. E debaixo de tudo isso, uma verdade que fez seu coração disparar com partes iguais de terror e euforia. A criatura que ela tinha salvo por 5 moedas de cobre não era um filhote de lobo comum. Ele era algo muito mais antigo, muito mais poderoso e muito mais perigoso do que qualquer um poderia ter imaginado. E agora, para o bem ou para o mal, ele era dela. 3 semanas se passaram e as mudanças em Lince eram impossíveis de ignorar. O que tinha começado como surtos de crescimento sutis tinha acelerado para algo que desafiava uma lei natural. Cada manhã, Aurélia acordava para encontrá-lo visivelmente maior, seu corpo preenchendo-se com músculos que falavam de criação cuidadosa e genética antiga. Seu pelo tinha aprofundado de cinza tempestade para algo mais próximo de carvão, atravessado por veias de prata, que pareciam se mover na luz como mercúrio vivo. Mas eram seus olhos que realmente o marcavam como algo além do comum. O dourado tinha se intensificado até brilharem como metal derretido, e em suas profundezas, Aurélia às vezes vislumbrava uma inteligência tão vasta e antiga que a fazia tonta ao contemplar. Ele tinha o tamanho de um lobo adulto agora, apesar de ter talvez 4 meses de idade no máximo. Seus ombros chegavam quase à sua cintura quando ele estava ao lado dela, e sua presença tinha começado a afetar o próprio ar ao redor de sua cabana. Pássaros não mais cantavam nas árvores perto de sua casa.
Animais menores davam à área uma larga margem. Até os insetos pareciam relutantes em se aventurar por perto, e Aurélia estava ficando sem comida. Suas escassas economias tinham sido esgotadas dentro da primeira semana de alimentar um lobo em rápido crescimento com um apetite que parecia insaciável. Ela tinha começado a pular suas próprias refeições, dando a Lince as porções maiores, enquanto se sustentava de restos e da ocasional baga selvagem que podia forragear da floresta. Não era sustentável, mas ela não conseguia se importar. Todo dia com ele parecia um presente, um sonho impossível que ela tinha medo que se despedaçasse se ela o examinasse muito de perto. Ele tinha se tornado seu companheiro constante, seu guardião silencioso e crescentemente o centro de todo o seu mundo. A comunicação entre eles tinha evoluído muito além de simples gestos. De alguma forma, através de métodos que ela não podia começar a entender, Lince tinha aprendido a compartilhar seus pensamentos diretamente com sua mente. Não em palavras, embora ainda parecesse além de suas capacidades atuais, mas em imagens e emoções tão vívidas que poderiam muito bem ter sido fala. Através dessas trocas mentais, ela tinha aprendido fragmentos de seu passado. Vislumbres de uma maciça fortaleza de pedra, escondida profundamente em montanhas que ela não reconhecia. Memórias de outros lobos com marcações semelhantes. Criaturas de tal poder que a realidade parecia dobrar-se ao redor deles, e sempre correndo por cada visão compartilhada como um fio escuro. O senso de perda e separação que falava de família, desfeita por forças grandes demais para uma mente jovem compreender. Mas ele nunca lhe mostrou como ele tinha acabado naquela carroça de comerciante. Nunca revelou quem tinha colocado o saco sobre sua cabeça ou por que eles tinham alegado que ele era mercadoria danificada. Essas memórias permaneceram trancadas, escondidas atrás de paredes de dor muito profundas para ele compartilhar. Esta manhã, enquanto o outono pintava a floresta em tons de ouro e carmesim, Aurélia sentou-se em seus degraus da frente, observando Lince patrulhar o perímetro de sua pequena propriedade. Seus movimentos tinham ganhado uma graça predatória que a fazia prender a respiração, fluida como água, silenciosa como sombra, irradiando o tipo de poder controlado que falava de criação de elite e treinamento cuidadoso. Ela estava tão absorvida em estudá-lo que não notou a aproximação de visitantes até que eles já estavam subindo a colina em direção à sua cabana. Alpha Dominic caminhou pelo caminho com a postura confiante de um homem acostumado à obediência absoluta. Atrás dele caminhavam Marcos e outros 2 executores, suas expressões sombrias com propósito. Mas foi a mulher ao lado do Alpha que fez o sangue de Aurélia gelar. Anciã Morgana, a conselheira espiritual da Alcateia e guardiã do antigo conhecimento. Sua presença aqui significava que esta não era uma visita casual. A anciã lidava apenas com assuntos de vida e morte, profecia e lei antiga. Lince apareceu ao lado de Aurélia antes que ela sequer percebesse que ele havia se movido, sua forma maciça irradiando ameaça protetora. O grupo que se aproximava parou a 20 pés de distância, claramente sem vontade de se aproximar, enquanto ele estava de guarda. Aurélia Voss, o Alfa chamou, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Por ordem do Conselho da Alcateia, você entregará a criatura em sua posse para exame e descarte adequados. Descarte? Aurélia levantou-se, uma mão apoiada na cabeça larga de Lince para conforto. Do que você está falando? Anciã Morgana deu um passo à frente, seus olhos antigos fixos em Lince com uma intensidade que fez o ar ao redor deles parecer engrossar. Criança, você não tem compreensão do que trouxe para nosso território. Aquela criatura ostenta marcas que não deveriam existir nesta era do mundo. Ele é apenas um lobo, Aurélia disse, embora as palavras parecessem mentiras em sua língua. Olhe para ele. A voz de Morgana rachou como um chicote. Olhe para o traçado prateado em seu pelo, o padrão de marcações em seus ombros. Esses são os marcadores de linhagem da casa Valdris.
Uma família que foi destruída há 300 anos por crimes contra a ordem natural. Casa Valderis. O nome ressoou na mente de Aurélia como um sino tocado em uma vasta catedral. Através de sua conexão com Lince, ela o sentiu reagir às palavras com uma mistura complexa de reconhecimento, orgulho e profunda e duradoura tristeza. Mesmo que isso fosse verdade, Aurélia disse cuidadosamente: "O que importa? Ele não fez nada de errado." Nada de errado. Marcos riu asperamente. A linhagem Valdres foi exterminada por boa razão. Eles se tornaram muito poderosos, muito ambiciosos. Eles começaram a se ver como deuses entre os lobos, exigindo adoração e obediência absoluta de alcateias menores. Eles eram tiranos, o Alfalo acrescentou, seu tom não admitindo discussão. Monstros que usavam suas habilidades para subjugar e controlar. Quando eles foram finalmente derrubados, toda a comunidade sobrenatural jurou que sua linhagem nunca seria permitida a surgir novamente. Aurélia sentiu a resposta emocional de Lince a essas acusações. Não raiva ou negação, mas uma tristeza profunda que falava de verdades mais complexas do que a simples condenação. Através de seu vínculo, ela sentiu camadas de história e traição, de poder corrompido e intenções nobres torcidas em algo sombrio. Isso foi séculos atrás, ela disse. O que quer que seus ancestrais possam ter feito, Lince é inocente de seus crimes. Lince? Os olhos da anciã Morgana se arregalaram. Você o chamou de Lince. Havia algo no tom da mulher que fez a pele de Aurélia arrepiar, uma mistura de horror e terrível compreensão que falava de profecias cumpridas e medos antigos manifestados. O que há de errado com esse nome? Aurélia exigiu. Na língua antiga, Lince era o título dado ao herdeiro Valderis, Morgana sussurrou. O sucessor escolhido que herdaria o poder total da linhagem quando atingisse a maioridade. Se esta criatura reivindicou esse nome, ela não terminou a frase. Mas as implicações pairavam pesadas no ar entre eles. Não muda nada, Alpha Dominic disse firmemente. Sangue Valderis é veneno no mundo. A criatura será destruída antes que possa atingir a maturidade e reivindicar sua herança total. Não. A palavra saiu mais afiada do que Aurélia pretendia, apoiada por uma onda de fúria protetora que surpreendeu até ela. Você não vai machucá-lo. Não vou deixar você. Os olhos do Alfa se estreitaram. Você se esquece, Ômega. Você não tem autoridade aqui. Nenhum poder para desafiar a lei da Alcateia. Então mude a lei, Aurélia retrucou. Ou encontre um novo Ômega para intimidar porque eu terminei de ter medo de você. As palavras pairaram no silêncio repentino como um desafio lançado entre eles. Aurélia sentiu-se tão surpresa quanto qualquer um por sua própria audácia, mas a conexão com Lince parecia estar lhe emprestando uma força que ela nunca soubera que possuía. Garota tola! Marcos rosnou, dando um passo à frente. Você vai se afastar ou nós vamos te afastar? A resposta de Lince foi imediata e devastadora. Ele fluiu para a frente como sombra líquida, cobrindo a distância entre eles em um piscar de olhos. Mas em vez de atacar, ele simplesmente se posicionou diretamente no caminho de Marcos e fixou o executor com um olhar que parecia perfurar direto sua alma. Marcos tropeçou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido, seu rosto perdendo a cor. Seus olhos, ele sussurrou. Olhe para os olhos dele. Aurélia seguiu seu olhar e ofegou. As íris douradas de Lince estavam brilhando agora, iluminadas por dentro por algum fogo interior que as fazia parecer quase derretidas. E naquela luz sobrenatural, ela podia ver algo impossível. Símbolos, escrita antiga fluindo por suas pupilas como texto escrito em chama líquida. A visão, anciã Morgana respirou. Ele está manifestando a visão Valderis. O que isso significa? Aurélia perguntou, embora parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta.
Significa que ele pode ver a verdade das coisas, Morgana explicou, sua voz pesada de pavor. Passado, presente e futuro expostos diante dele. Os segredos mais profundos de quem quer que encontre seu olhar. Foi essa habilidade que tornou a linhagem Valdoris tão perigosa e tão temida. A mão do Alpha Dominic moveu-se para a lâmina de prata em seu cinto, uma arma projetada especificamente para lidar com ameaças sobrenaturais. Mais um motivo para acabar com isso agora, antes que ele fique forte o suficiente para usar tal poder contra nós. Lince virou seu olhar flamejante para o Alpha, e Dominic congelou no meio do saque. Por longos segundos, os dois se encararam através do espaço entre eles. Predador avaliando o predador. Poder encontrando poder. Então algo mudou na expressão do Alpha. O medo rastejou pelas bordas de sua confiança, seguido por algo que poderia ter sido reconhecimento. Impossível, ele sussurrou. Você deveria estar morto. Nós garantimos. Ele se interrompeu, mas não antes de revelar muito mais do que pretendia. Aurélia sentiu as peças se encaixarem com clareza horrível. Você sabia, ela disse. Você sabia o que ele era quando Marcos veio aqui há 3 semanas. É por isso que você o queria de volta. A Alcateia tem uma responsabilidade. Dominic começou. Você estava envolvido no que aconteceu com a família dele. Aurélia continuou, sua voz subindo com fúria. É por isso que ele estava naquela carroça de traidor. Você o colocou lá. O silêncio do Alpha foi confirmação suficiente. Através de seu vínculo com Lince, Aurélia sentiu uma onda de memória tão poderosa que quase a fez cair de joelhos. Imagens inundaram sua consciência. Uma maciça torre de pedra queimando sob um céu sem lua. Lobos em forma humana usando a insígnia de múltiplas alcateias trabalhando juntos para destruir tudo o que encontraram. E no centro de tudo, um pequeno filhote sendo arrancado de sua mãe moribunda e carregado em uma carroça por comerciantes pagos para descartar as evidências. Vocês monstros, ela respirou. Ele era apenas um bebê. Todos eles eram abomináveis. Marcos rosnou, criaturas cuja própria existência ameaçava o equilíbrio da própria natureza. Não, Aurélia disse, a compreensão inundando-a com clareza cristalina. Eles eram ameaças ao seu poder. As velhas linhagens não se curvavam à estrutura moderna da Alcateia, não é? Eles lembravam quando lobos eram mais do que o que vocês os transformaram. Ânsia Morgana deu um passo à frente, sua expressão grave. Criança, você não entende nada das forças com as quais está se intrometendo. A linhagem Valdoris foi destruída para o bem de toda a nossa espécie. Se esta criatura atingir a maturidade, se ele reivindicar sua herança total, o mundo sobrenatural queimará. Bom, Aurélia disse simplesmente. Talvez seja a hora. As palavras a surpreenderam mesmo enquanto as proferia, mas ela queria dizer cada sílaba, olhando para os rostos aterrorizados da liderança da Alcateia. Ela percebeu que toda a sua vida tinha sido gasta servindo um sistema projetado para mantê-la impotente e com medo. Eles a chamavam de Ômega, como se fosse seu nome, como se seu valor como pessoa pudesse ser reduzido a uma única palavra que definia seu lugar na base de sua hierarquia. Mas estando aqui com Lince ao seu lado, sentindo o poder incrível que irradiava dele como o calor de uma forja, ela entendeu que havia outras maneiras de viver, outras definições de força e valor que não dependiam da aprovação daqueles que a viam como menos que humana. Você entregará a criatura, Alpha Dominic disse, sua voz assumindo o tom imponente que compelia a obediência dos membros da Alcateia. Isso não é um pedido. A Aurélia sentiu o poder do Alpha invadi-la. Sentiu a compulsão que deveria tê-la levado de joelhos em submissão. Mas em vez de sobrecarregar sua vontade, pareceu deslizar dela como água de pedra. Através de sua conexão com Lince, ela estava pegando emprestado sua imunidade a tais manipulações mentais. Não, ela disse calmamente, eu não vou. A simples desafio enviou ondas de choque através do grupo reunido. Ômegas não resistiam a comandos de Alpha.
Era literalmente impossível. Sua natureza os tornava incapazes de tal rebelião. A menos que, claro, estivessem sendo protegidos por algo com poder maior do que o de um alfa. Isso acaba agora, Dominic rosnou, puxando sua lâmina de prata totalmente. Se você não o entregar voluntariamente, nós o tomaremos pela força. Ele avançou com a velocidade aprimorada de sua natureza alfa, movendo-se mais rápido do que olhos humanos deveriam ter sido capazes de rastrear, mas Lince foi mais rápido. O grande lobo interceptou a carga de Dominic com graça fluida, pegando o pulso do alfa em mandíbulas que poderiam ter esmagado pedra. Mas em vez de quebrar ossos e cortar artérias, Lince aplicou apenas pressão suficiente para deter o ataque sem causar dano permanente. Um aviso, não uma execução. Dominic pendia impotente do aperto de Lince, sua arma de prata caindo esquecida no chão. E naquele momento, com a figura de autoridade máxima da alcateia tornada tão indefesa quanto um filhote nas mandíbulas de algo infinitamente mais poderoso, o verdadeiro equilíbrio de poder tornou-se claro para todos os presentes. Acho que vocês deveriam ir, Aurélia disse baixinho. Todos vocês, e vocês deveriam ficar longe. Lince soltou o alfa e recuou, seus olhos dourados nunca deixando o rosto de Dominic. A mensagem era inconfundível. Essa clemência foi um presente, não um direito. Da próxima vez pode não haver tal restrição. Isso não acabou, Marcos disse enquanto o grupo recuava pela colina. O conselho ouvirá disso. Eles enviarão caçadores. Deixem-os vir, Aurélia respondeu. Estaremos prontos. Depois que eles se foram, ela afundou nos degraus da frente com pernas trêmulas. A adrenalina estava diminuindo agora, deixando-a agudamente consciente de quão perto eles todos tinham chegado da violência. Se Lince tivesse escolhido realmente se defender, se ele tivesse usado a extensão total de qualquer poder que fluía através de sua antiga linhagem, não podemos ficar aqui, ela disse em voz alta, mais para si mesma do que para ele. Eles voltarão com reforços, armas de prata, talvez até caçadores de fora da alcateia. Lince caminhou até onde ela estava sentada e apoiou sua cabeça maciça em seu colo. Através de sua conexão, ela sentiu sua resposta. Não medo ou resignação, mas algo que poderia ter sido antecipação. Ele estava pronto para o que viesse a seguir. A questão era se ela também poderia estar pronta. Naquela noite, enquanto ela estava sentada junto ao fogo tentando descobrir como um ômega poderia desaparecer do território da alcateia sem ser rastreado em horas, Lince fez algo sem precedentes. Ele falou. Não através de sua conexão mental, não através de imagens e emoções, mas com palavras reais formadas por uma garganta que estava aprendendo a moldar sons humanos. Aurélia, ele disse, sua voz profunda, como trovão distante e áspera, com o esforço de forçar sílabas desconhecidas através de cordas vocais lupinas. Hora de ir para casa. Ela levantou os olhos de sua escassa bagagem para encontrá-lo observando-a com aqueles incríveis olhos dourados, símbolos ainda tremeluzindo em suas profundezas, como o texto escrito em fogo. Casa? Ela perguntou. Onde é o lar para nós agora? Sua resposta veio não em palavras, mas em uma visão compartilhada tão vívida que a deixou sem fôlego. Montanhas que arranhavam o céu, seus picos coroados de neve eterna, vales escondidos onde florestas antigas cresciam em silêncio de catedral. E erguendo-se do coração de tudo, uma fortaleza de pedra negra que parecia esculpida dos próprios ossos da terra, o assento ancestral da casa Valdris, o lugar onde o verdadeiro poder de Lince jazia, esperando para ser reivindicado. Ainda está de pé, ela sussurrou em espanto. Esperando, ele respondeu, a única palavra carregando pesos de significado que nenhuma língua humana poderia expressar plenamente. Aurélia olhou ao redor de sua pequena cabana, o único lar real que ela já conhecera, humilde e pobre como era. Então ela olhou para Lince,
Esta criatura incrível que havia escolhido confiar a ela seus segredos, seu poder, sua própria vida. Quando partimos? Ela perguntou. Sua resposta foi um som que poderia ter sido risada se lobos fossem capazes de tais expressões. Agora, a jornada começou antes do amanhecer. Com nada além das roupas em suas costas e qualquer comida que ela pudesse carregar em uma pequena mochila, Lindsay liderou o caminho através de florestas que ela nunca vira, seguindo trilhas que pareciam existir apenas para ele. Às vezes eram pegadas reais de cervos gastas na terra por gerações de uso. Outras vezes eram rotas que desafiavam a lógica, linhas retas através de mata emaranhada que se abria diante deles, como se a própria floresta reconhecesse o direito de passagem de Lindsay. Eles viajaram em silêncio companheiro na maior parte do tempo, comunicando-se através de seu vínculo mental quando necessário. Mas à medida que as horas passavam e os marcos familiares de sua antiga vida ficavam para trás, Aurélia começou a entender que esta jornada era sobre mais do que simplesmente escapar da justiça da alcateia. Lindsay estava mudando a cada milha que cobriam. Ela sentiu seu poder crescendo mais forte, mais focado. As habilidades sobrenaturais que vinham se desenvolvendo em acessos e arranques nas últimas semanas estavam começando a se estabilizar, estabelecendo-se em padrões que falavam de treinamento antigo e conhecimento herdado afirmando-se. Ao meio-dia, quando eles pararam para descansar ao lado de um riacho que ela não reconhecia, ele tinha crescido novamente. Não apenas fisicamente, embora seu tamanho continuasse a aumentar a uma taxa impossível, mas em presença. O ar ao redor dele zumbia com energia mal contida, e ela se viu lutando para manter seu olhar por mais de alguns segundos de cada vez. O que está acontecendo com você? Ela perguntou, enquanto eles compartilhavam o último de seu pão ao lado da água corrente. Lembradas, ele respondeu, a palavra mais clara agora, enquanto suas cordas vocais se adaptavam aos padrões de fala humana. Poder chama o poder. Quanto mais nos aproximamos, mais eu me torno. Tornar-se o quê? Seus olhos dourados encontraram os dela, com uma intensidade que fez seu coração pular. O que eu nasci para ser? Naquela noite, eles se abrigaram em uma caverna que Lindsay parecia conhecer, apesar de nunca ter estado nessas montanhas antes. Enquanto Aurélia acendia um pequeno fogo para calor e conforto, ela o observava patrulhar o perímetro de seu acampamento temporário com energia inquieta. Ele era magnífico agora, facilmente do tamanho de um cavalo, e irradiava um poder tão controlado que ela se sentia mais segura nesta selva do que jamais estivera na suposta segurança do território da alcateia. Mas havia algo mais construindo nele também. Uma distância, uma separação que não existia antes. Você ainda é você? Ela perguntou baixinho enquanto ele se acomodava ao lado do fogo. Mais eu mesmo do que jamais fui, ele respondeu. Mas também mais do que eu era. Você ainda precisará de mim quando chegarmos à sua casa ancestral? Quando você reivindicar sua herança total? A pergunta saiu menor do que ela pretendia, tingida com o medo que vinha crescendo em seu coração o dia todo. Lindsay virou-se para olhá-la com uma expressão tão humana que a deixou sem fôlego. Em seus olhos, ela viu não a inteligência alienígena de uma linhagem antiga, mas a mesma gratidão e afeição que os haviam ligado pela primeira vez. Aurélia, ele disse, o nome dela rolando em sua língua como uma oração. Você me salvou quando eu era nada. Acreditou em mim quando eu não podia acreditar em mim mesmo. Me alimentou de sua própria boca quando você não tinha nada para poupar. Ele se aproximou e ela sentiu o calor de sua presença envolvendo-a como um abraço protetor. Eu sou Lindsay da casa Valderis, ele continuou, sua voz carregando novos harmônicos que falavam de títulos e herança e poder além da compreensão mortal. Mas antes disso eu sou seu, e serei seu até que as estrelas se apaguem e as montanhas desmoronem em pó. Lágrimas brotaram em seus olhos com a convicção feroz em sua voz.
Mesmo quando você for poderoso o suficiente para ter o que quiser, quem quiser, eu quero você. Ele disse simplesmente. Eu escolho você. Não porque você é uma ômega sem outras opções, mas porque você tem um coração corajoso o suficiente para amar um monstro e um espírito forte o suficiente para se opor àqueles que destruiriam o que não entendem. Ele pausou, e quando ele falou novamente, sua voz carregava o peso da profecia. Vamos mudar tudo, Aurélia. As velhas linhagens se erguerão novamente, mas desta vez não governarão pelo medo. Eles lembrarão o que significa proteger aqueles que não podem se proteger. E você será a ponte entre o que éramos e o que podemos nos tornar. Enquanto ela adormecia naquela noite, com o calor de Lince envolvendo-a, Aurélia sentiu o futuro se desdobrar diante deles como uma bandeira ao vento. Haveria desafios à frente, forças que tentariam impedi-los de alcançar seu destino. Mas também haveria maravilhas além de sua capacidade de imaginar. Ela tinha salvado um filhote de lobo por 5 moedas de cobre. Em troca, ele ia dar a ela o mundo. A fortaleza ancestral Valdoris ergueu-se do coração da montanha como algo esculpido do sonho de um titã. Aurélia estava na beira do vale escondido, sua respiração formando nuvens prateadas no ar rarefeito, e olhou para as paredes de pedra negra que pareciam absorver a luz da manhã em vez de refleti-la. Torres se retorciam em direção ao céu em espirais impossíveis, seus picos coroados com estruturas cristalinas que capturavam e dobravam a luz solar em padrões que faziam seus olhos lacrimejar para seguir. Era a coisa mais linda e aterrorizante que ela já vira. Como ainda está de pé? Ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o vento que uivava pelos picos ao redor deles. Se sua família foi destruída há 300 anos, a pedra lembra, Lince respondeu, sua voz agora totalmente humana, apesar da forma lupina que ele mantinha. Ao longo da última semana de viagem, sua habilidade de falar havia se desenvolvido na mesma taxa impossível que todo o resto sobre ele, e algumas pedras são mais antigas que os rancores dos lobos. Ele tinha crescido novamente durante sua aproximação final às montanhas, seu corpo agora tão maciço que Aurélia mal alcançava seu ombro quando ela caminhava ao lado dele. Mas foram as mudanças em sua postura que realmente marcaram sua transformação. A criatura brincalhona e grata que ela havia resgatado ainda estava lá sob a superfície, mas sobrepondo-a agora havia algo régio e antigo, uma presença que falava de linhagens que se estendiam até o próprio alvorecer de sua espécie. O traçado prateado em seu pelo havia se espalhado e aprofundado, formando padrões complexos que pareciam mudar e fluir quando ela não estava olhando diretamente para eles. E seus olhos tinham se tornado janelas para profundezas de poder e conhecimento que a faziam tonta ao contemplar. No entanto, quando ele olhava para ela ainda havia a mesma devoção que os havia ligado pela primeira vez. Se alguma coisa, seus sentimentos por ela tinham se intensificado, à medida que sua verdadeira natureza se afirmava, como se seu poder crescente apenas o tornasse mais consciente do que a bondade dela havia significado para ele. Como entramos? Ela perguntou, estudando as paredes íngremes que cercavam a fortaleza. Não havia entrada visível, nenhuma estrada ou caminho levando a portões que pudessem admiti-los. Lince caminhou para a frente até onde uma seção da parede do vale parecia não marcada por qualquer construção humana. Mas enquanto ele se aproximava, símbolos começaram a brilhar sob suas patas. Escrita antiga esculpida tão profundamente na pedra que havia sobrevivido a séculos de intempéries e negligência. Lince da casa Valdoris, ele disse formalmente. Comumente, sua voz carregando harmônicos que pareciam ressoar através dos próprios ossos da montanha. Último herdeiro da coroa do norte, guardião das leis antigas, protetor da magia profunda. Eu retornei para reivindicar minha herança. A resposta foi imediata e avassaladora. O chão sob seus pés começou a vibrar,
Um zumbido harmônico que evoluiu de um tremor mal perceptível para uma sinfonia de pedra e terra. Os símbolos sob as patas de lince flamejavam com fogo prateado, espalhando-se para fora em intrincadas redes que se traçavam pelo chão do vale como veias de luz estelar líquida. Então, com um som como o próprio mundo respirando fundo, a montanha se abriu. Uma seção do que parecia ser pedra sólida dobrou-se para dentro, revelando um túnel revestido com o mesmo material negro das paredes da fortaleza. Luz floresceu dentro. Não o brilho áspero da chama ou iluminação elétrica, mas algo mais suave e etéreo, como se as próprias pedras estivessem satisfeitas em receber seu senhor que retornava. A montanha te reconhece. Aurélia respirou em espanto. A montanha e eu somos velhos amigos, Lince respondeu, uma nota de algo como humor em sua voz. Meus ancestrais não simplesmente construíram sua fortaleza aqui. Eles se tornaram parte dela, e ela se tornou parte deles. Enquanto eles caminhavam pelo túnel que levava ao coração da montanha, Aurélia começou a entender o que ele queria dizer. As paredes ao redor deles não eram meramente pedra esculpida. Eles eram arquitetura viva. Respondendo à presença de Lince com sutis mudanças de cor e textura que falavam de consciência e inteligência. Veias de cristal percorriam a rocha negra, pulsando com uma luz suave que parecia corresponder ao ritmo de seu batimento cardíaco. Quantos de vocês estavam lá? Ela perguntou, passando os dedos por uma parede que parecia quente ao toque, apesar de estar enterrada profundamente na montanha. Antes que as outras alcateias destruíssem sua família, não tantos quanto eles temiam. Lince disse baixinho, talvez 50 adultos, outras 30 crianças. Nunca fomos numerosos. Nossa linhagem trocava quantidade por qualidade, criando para poder em vez de população. E agora só tem você, agora só tem eu. As palavras carregavam um peso de solidão tão profundo que a fez sentir dor no peito. O último de uma linha que traçava sua herança de volta aos primeiros lobos, que aprenderam a pensar e falar e sonhar com mais do que a simples sobrevivência. Eles emergiram do túnel para uma vasta câmara circular que tirou o fôlego de Aurélia. O espaço era grande o suficiente para abrigar uma catedral, suas paredes subindo a alturas que desapareciam na sombra acima deles. Mas foi o conteúdo da câmara que realmente a impressionou. Livros, milhares sobre milhares de livros, suas lombadas brilhando com a mesma iluminação suave que tinha guiado seu caminho, arrumados em prateleiras que espiralavam pelas paredes em hélices impossíveis que pareciam desafiar a gravidade. O arquivo, Lince explicou, sua voz abafada com reverência. O conhecimento acumulado de 3.000 anos de licantropia, magia, política, genealogias, profecias e segredos que poderiam remodelar o mundo sobrenatural se caíssem nas mãos erradas. Aurélia virou-se lentamente, tentando absorver o escopo da coleção. É por isso que eles realmente queriam sua família destruída, não é? Não porque vocês eram tiranos, mas porque vocês sabiam demais. Conhecimento é poder, Lince concordou. E poder que não é controlado pela hierarquia existente é visto como uma ameaça a ser eliminada. Ele caminhou até o centro da câmara, onde um estrado elevado segurava o que parecia ser um altar esculpido de um único cristal maciço. A superfície da pedra estava coberta com a mesma escrita antiga que havia aberto a montanha. Mas esses símbolos eram diferentes de alguma forma, mais profundos, mais complexos, zumbindo com energia mal contida. O coração da casa, Lince disse, sua voz assumindo cadências formais. Onde o poder de cada geração era passado de pai para filho. Onde as memórias e habilidades de nossos ancestrais esperam para serem reivindicadas por seu herdeiro. É isso que acontece agora? Aurélia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Você reivindica sua herança e se torna o quê? Um deus entre lobos?
Lindsay virou-se para olhá-la, seus olhos dourados gentis apesar do poder que queimava dentro deles. Eu me torno o que eu sempre fui destinado a ser. Mas Aurélia, ele se aproximou, abaixando sua cabeça maciça até que estivessem olho a olho. Preciso que você entenda algo. O que acontece aqui me mudará. Não em meus sentimentos por você. Esses nunca mudarão. Mas em minhas capacidades, eu me tornarei algo que existe além dos limites normais da sociedade licantropa. Algo que as outras alcateias tentarão destruir novamente. Algo que eles temerão desafiar diretamente, ele corrigiu. Mas também algo que eles passarão cada momento tramando para minar. A vida que vivemos nos últimos meses, escondendo e correndo e fingindo ser menos do que somos. Isso acabou. Deste momento em diante, seremos alvos constantemente. Aurélia olhou ao redor da biblioteca impossível, para a arquitetura viva que respondia à presença de Lindsay como um servo fiel, para o altar onde poder além da imaginação esperava para ser reivindicado. Então ela olhou de volta para ele. Esta criatura que tinha crescido de um filhote assustado para algo lendário no espaço de meros meses. Fui um alvo a vida inteira apenas por ser uma ômega, ela disse baixinho. Pelo menos desta vez, estarei ao lado de alguém que pode nos proteger a nós dois. Sua resposta foi um som que poderia ter sido risada se lobos fossem capazes de tais expressões. Proteger você, Aurélia? Quando isso acabar, você será muito mais perigosa do que eu sou. O que você quer dizer? Em vez de responder diretamente, ele caminhou até uma das prateleiras mais baixas e cuidadosamente extraiu um volume encadernado no que parecia ser arame de prata e couro azul meia-noite. Quando ele o trouxe para ela, ela podia sentir poder irradiando do próprio livro, como se as palavras dentro estivessem vivas e ansiosas para serem lidas. A crônica de laços, ele explicou. O registro de cada emparelhamento significativo na história Valdaris, cada companheiro escolhido, cada aliança forjada, cada parceria que moldou o destino de nossa linhagem. Aurélia abriu o livro com mãos trêmulas e encontrou página após página de escrita, elegante detalhando relacionamentos que abrangiam séculos. Alguns eram arranjos políticos, outros casamentos por amor, mas todos foram documentados com cuidado meticuloso e óbvio respeito pelos indivíduos envolvidos. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou. Porque você precisa entender o que está prestes a acontecer. Lindsay moveu-se para ficar ao lado dela, sua presença calorosa e reconfortante, mesmo enquanto suas palavras enviavam calafrios por sua espinha. Quando eu reivindicar minha herança, quando o poder de meus ancestrais fluir através de mim e despertar habilidades que têm estado adormecidas em meu sangue, isso criará um laço entre nós. Não apenas a conexão emocional que já compartilhamos, mas algo mais profundo, algo permanente. Que tipo de laço? O tipo que transforma dois seres separados em algo maior que a soma de suas partes. Sua voz ficou suave, quase reverente. A linhagem Valdaris não mantinha seu poder apenas pela força. Aurélia, nós a mantínhamos através de parcerias. Todo herdeiro encontrou seu complemento, seu equilíbrio perfeito. Alguém cujas forças cobriam suas fraquezas, cujo coração ancorava seu poder na sabedoria em vez da ambição. A compreensão começou a surgir, junto com um tremor de medo que não tinha nada a ver com perigo físico. Você está dizendo que eu me tornaria como você. Poderosa. Estou dizendo que você já é como eu. Ele corrigiu gentilmente. Você apenas não sabe ainda. Por que você acha que uma ômega foi capaz de ver através das decepções que enganaram uma alcateia inteira? Por que você era a única que podia me tocar sem medo quando eu estava escondido naquela carroça de traidor? Por que meu poder tem sido atraído ao seu desde o momento em que nos conhecemos? Aurélia olhou para a crônica, para as histórias de parcerias que tinham moldado a história licantropa por milênios. Não sou especial, ela sussurrou. Não sou ninguém, uma metamorfa falhada que nem consegue se transformar corretamente.
Você é a peça que falta da minha alma, Lince disse simplesmente. E eu sou a chave que irá destrancar tudo o que você estava destinada a ser. Ele caminhou de volta para o altar de cristal e olhou para ela com uma expressão que era tanto convite quanto pergunta. A escolha é sua, Aurélia. Sempre sua. Você pode ir embora agora e eu garantirei que você tenha um lugar seguro para viver longe de qualquer um que a prejudicaria. Mas se você escolher ficar comigo enquanto eu reivindico minha herança, então não haverá volta. Você se tornará algo que o mundo não vê há 300 anos. O que seria isso exatamente? A dama da casa Valderris, minha companheira em poder assim como em coração, a ponte entre as velhas linhagens e o novo mundo que eles devem aprender a navegar. Aurélia fechou a crônica e a colocou cuidadosamente de lado, suas mãos não mais tremendo. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele queimava algo mais forte. Um senso de retidão, de destino finalmente se encaixando depois de uma vida inteira sentindo que estava interpretando o papel errado na história de outra pessoa. Se eu fizer isso, ela disse lentamente. O que acontece com as pessoas que nos trataram como monstros? A liderança da alcateia que queria matar você antes que pudesse ameaçar a autoridade deles. O sorriso de Lince era afiado como vento de inverno. Nós os lembramos o que significa se opor às velhas linhagens. E então construímos algo melhor nas ruínas de seus fracassos. Não era exatamente uma promessa de vingança, mas era perto o suficiente para satisfazer a parte de seu coração que tinha sido ferida e desconsiderada e degradada por tempo demais. Mostre-me o que preciso fazer, ela disse. O ritual era diferente de tudo que Aurélia poderia ter imaginado. Lince se aproximou do altar de cristal, com movimentos que falavam de cerimônias lembradas em sangue e osso. Conhecimento ancestral despertando, enquanto ele se aproximava da fonte do poder de sua família. Os símbolos esculpidos no cristal começaram a brilhar enquanto ele se aproximava deles, pulsando com ritmos que pareciam corresponder ao batimento de seu próprio coração. Coloque suas mãos aqui, ele instruiu, indicando uma seção do altar onde a pedra estava gasta e lisa por gerações de toque. E o que quer que você veja, o que quer que você sinta, não se afaste. O poder tem que reconhecê-la como escolhida voluntariamente, não reivindicada pela força. Aurélia pressionou suas palmas contra o cristal e ofegou enquanto a energia imediatamente começou a fluir por seus braços. Não era doloroso exatamente, mas era esmagador, como ser pego em um rio de luz estelar líquida que carregava dentro de si as memórias e experiências de inúmeras vidas vividas a serviço de algo maior que a ambição pessoal. Ela viu os ancestrais de Valdoris estendendo-se por séculos, cada geração adicionando sua sabedoria e força ao legado que Lince estava prestes a herdar. Guerreiros e estudiosos, curandeiros e líderes, todos unidos por um entendimento comum de que o verdadeiro poder vinha não da dominação, mas da proteção daqueles que não podiam se proteger. Agora, Lince disse, sua voz ecoando estranhamente na vasta câmara, agora eu reivindico o que sempre foi meu. Ele se ergueu sobre as patas traseiras e colocou suas patas maciças no altar ao lado das mãos dela. No momento em que suas peles tocaram o cristal simultaneamente, o mundo explodiu em luz. Poder correu por ambos com a força de um tsunami, carregando dentro de si habilidades e conhecimento que nenhuma mente mortal deveria ter sido capaz de conter. Aurélia sentiu sua consciência se expandir, tocando pensamentos e memórias que pertenciam a linhagens que remontavam às próprias origens da civilização licantropa. Ela entendeu de repente por que as outras alcateias tinham temido a família Valderis. Não porque eram tiranos, mas porque lembravam o que os lobos tinham sido antes que a política e a hierarquia os reduzissem a pálidas sombras de seu verdadeiro potencial. Através da torrente de memória herdada, ela sentiu Lince mudando ao lado dela.
Sua forma lupina dissolveu-se e reformou-se, ossos alongando-se e remodelando-se, enquanto seu corpo finalmente alcançava o equilíbrio perfeito entre inteligência humana e instinto lupino. Quando a transformação foi completa, ele estava ao lado dela como um homem, alto e poderosamente construído, com cabelo da cor de tempestades de inverno e olhos que continham profundezas de sabedoria antiga. Mas foram as mudanças em si mesma que realmente a deixaram sem fôlego. O lobo que estava dormindo em seu sangue desde o nascimento finalmente despertou. Não com a luta violenta que ela lembrava de sua transformação falha anos atrás, mas com a gentil certeza de algo finalmente voltando para casa. Ela sentiu seus sentidos aguçarem, sua consciência expandir, sua própria presença no mundo mudar de presa para predador. Quando a luz finalmente diminuiu e ela pôde ver claramente novamente, ela se viu olhando para suas mãos com espanto. Elas pareciam inalteradas, mas ela podia sentir o poder fluindo através delas. Não apenas a força e velocidade aprimoradas da transformação licantropa, mas algo mais profundo. Algo que fazia o próprio ar ao redor dela responder à sua vontade. Como você se sente? Lindsay perguntou, sua voz humana carregando o mesmo calor que ela lembrava de sua conexão mental. Aurélia testou sua nova consciência, maravilhada com a forma como ela podia de repente perceber camadas da realidade que lhe tinham sido invisíveis antes. A energia fluía através de tudo, a pedra viva da fortaleza, os livros antigos que os cercavam, a própria montanha, e ela podia tocar esses fluxos, dirigi-los, moldá-los de acordo com sua necessidade. Poderosa, ela disse honestamente. Terrivelmente poderosa. E linda, ele acrescentou, aproximando-se. Você é absolutamente linda. Ela olhou para si mesma e ofegou. Suas simples roupas de viagem tinham sido transformadas em vestes que pareciam tecidas de sombra e luz estelar, perfeitamente ajustadas ao seu corpo e cintilando com seu próprio brilho interior. Seu cabelo tinha alongado e escurecido, caindo em ondas que capturavam e refletiam luz que não estava bem ali. E quando ela avistou seu reflexo na superfície polida do altar, ela viu olhos que brilhavam com o mesmo fogo dourado que os de Lindsay. Nós combinamos, ela disse maravilhada. Nós complementamos, ele corrigiu. Duas metades de um todo perfeito. A verdade de suas palavras ressoou através de seu laço aprimorado. Não mais apenas conexão emocional, mas algo que se aproximava de verdadeira telepatia. Ela podia sentir os pensamentos dele roçando nos dela. Seu alívio e alegria e amor protetor feroz aquecendo-a por dentro. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Ficamos aqui? Construímos uma nova casa Valdores em isolamento até que o mundo se esqueça que existimos. Lindsay balançou a cabeça, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Agora vamos para casa. De volta ao território Silverpain. De volta à Alcateia que tentou nos destruir antes que pudéssemos nos tornar o que fomos destinados a ser. Isso soa perigoso. É perigoso. Ele concordou alegremente. Mas também é necessário. As velhas linhagens não podem permanecer escondidas para sempre, Aurélia. O mundo sobrenatural está mudando, evoluindo para algo que exigirá a sabedoria e a força que nossos ancestrais possuíam. E alguém precisa lembrar à liderança atual o que eles têm perdido. Ela pensou sobre Alpha Dominic e seus executores, sobre a anciã Morgana e seu medo de poder que não podia ser controlado, sobre todos os lobos que a tinham desconsiderado como sem valor simplesmente porque ela não conseguia mudar de forma corretamente. Quando você diz lembrá-los, ela disse cuidadosamente. O que exatamente você tem em mente? O sorriso de Lindsay se alargou, revelando dentes que eram talvez um pouco afiados demais para características inteiramente humanas. Uma demonstração, ele disse. Algo que deixará muito claro que as velhas formas de fazer as coisas
estão prestes a mudar dramaticamente. Alguém será machucado. Apenas o orgulho deles, ele a assegurou, embora eu suspeite que isso será doloroso o suficiente. Aurélia olhou ao redor do arquivo uma última vez para a sabedoria acumulada de 3 milênios, preservada em pedra viva e luz de cristal. Amanhã, eles deixariam este santuário para trás e retornariam a um mundo que tinha tentado destruí-los ambos. Mas eles não estariam retornando como os refugiados assustados que tinham fugido para as montanhas semanas atrás. Eles estariam retornando como algo que o mundo sobrenatural não via há 3 séculos. Um par ligado das velhas linhagens carregando dentro de si poderes que poderiam remodelar as próprias fundações da sociedade licantropa. Quanto tempo você acha que levará para eles perceberem com o que estão lidando? Ela perguntou. Lindsay considerou a pergunta seriamente. Cerca de 30 segundos depois de entrarmos no território, ele disse. Talvez menos. E quanto tempo depois disso antes que eles tentem nos matar de novo? Cerca de 31 segundos, ele respondeu alegremente. Mas até lá será tarde demais para eles terem sucesso. Enquanto eles faziam seus preparativos para deixar a fortaleza que os tinha abrigado e transformado, Aurélia sentiu um profundo senso de completude se instalando em seus ossos. Pela primeira vez em sua vida, ela sabia exatamente quem era e o que estava destinada a fazer. Ela era a dama da casa Valdris, companheira e complemento ao último herdeiro de uma antiga linhagem. E juntos eles iriam mudar tudo. Começando com a alcateia que tinha cometido o erro de pensar que 5 moedas de cobre poderiam comprar a lealdade de uma lenda. 3 dias depois, eles estavam novamente na beirada do território Silverpine. Mas tudo tinha mudado. Onde outrora uma ômega quebrada e um filhote assustado tinham fugido em esperança desesperada de sobrevivência, agora estavam 2 seres cuja presença parecia dobrar a realidade ao redor deles. Lindsay tinha aprendido a moderar sua aparência, assumindo forma humana, mas permitindo que indícios de sua verdadeira natureza transparecessem. Os 2 olhos brilhantes, as 2 feições perfeitas, a aura de poder controlado que fazia pequenos animais caírem em silêncio em sua presença. Aurélia tinha passado por sua própria transformação, embora a dela fosse mais sutil. A observação casual, ela parecia ser a mesma mulher que havia partido, talvez um pouco mais confiante, um pouco mais graciosa, mas reconhecidamente ela mesma. Foi só quando alguém olhou diretamente em seus olhos que eles vislumbraram as profundezas agora escondidas ali. A sabedoria antiga que tinha sido despertada por seu laço com as velhas linhagens. Você está pronta? Lindsay perguntou enquanto eles olhavam para o assentamento da alcateia espalhado abaixo deles. Aurélia sorriu, sentindo o poder fluindo por suas veias como luz estelar líquida. Estive pronta a vida inteira. Juntos, eles desceram a colina em direção às suas antigas vidas, carregando consigo o futuro da civilização licantropa. Atrás deles, a montanha observava com aprovação enquanto seus filhos finalmente vinham